captar de 2 a 4 pacientes com um único post. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. E aí, como vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? Tudo certo por aí? Quero saber se vocês estão animados para a nossa segunda aula, porque eu estou muito! E aí, gente? Como que tá a cabeça depois da aula de ontem? Muita informação nova, como que tá aí? Deixa eu só colocar meu roteiro aqui no computador também para eu não me perder. Enquanto eu vou abrindo meu roteiro aqui, quero saber aqui se tem gente nova chegando hoje. Se você tá chegando hoje, coloca aqui pra mim. Hashtag sou novo. Se você tá aqui desde ontem, se você decidiu de fato que você vai seguir aqui, ó, as nossas aulas do curso gratuito, coloca aqui pra mim assim, ó, hashtag estou comprometido. Se você tá aqui desde o começo comigo, né, desde ontem. E se você já é meu aluno, minha aluna da mentoria ou de qualquer outro curso, põe aqui, hashtag sou aluno. Pra quem tá chegando aí agora, deixa eu tirar a música aqui. Pra quem tá chegando aí agora, seja muito bem-vindo, né? Pra quem não sabe o que tá acontecendo aqui, esse aqui é o curso Viver de Psicologia Clínica. É um curso gratuito que tá na sua 10ª edição. Então eu já fiz esse curso aqui 10 vezes. 10 vezes. E nesse curso aqui eu ensino psicólogos a captarem pacientes através do Instagram para o consultório de psicologia. Meu nome é Marina, eu sou psicóloga assim como vocês, comecei do zero. Hoje eu sou mentora de mais de 650 psicólogos que decidiram viver de psicologia clínica. Como eu estava dizendo, né? Comecei do absoluto zero na internet, com uma bebê recém-nascida. Na pandemia eu perdi todos os meus pacientes, mas foi justamente na pandemia que eu decidi fazer algo de diferente. E no meio da pandemia eu aumentei o valor da minha sessão de 20 para 100 reais. Lotei a minha agenda, que não é uma coisa que eu indico hoje não, mas na época eu lotei a minha agenda com pacientes que pagavam o valor justo da minha sessão. E é isso que eu quero ensinar aqui pra você, a viver de psicologia. Criei cursos, dei palestras, um monte de entrevistas. Aprendi o caminho das pedras aqui pra fazer o nosso negócio dar certo na internet. É isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui hoje, pra ensinar isso pra vocês. Então bora lá. Tô vendo o pessoal todo comprometido aí. Então vocês estão comprometidos mesmo? Vocês façam o favor de dar print, ó, de clicar aqui, ó, no compartilhar, enviar essa aula aqui pros seus amigos psicólogos, porque só com essa aula aqui você pode sim ter resultado no seu consultório. Você pode sim captar novos pacientes, tá? E eu não tô falando isso, não tô tirando isso da minha cabeça. Não tô tirando isso da minha cabeça. Eu tenho muitos alunos que somente aplicando o que eu vou te ensinar aqui, conseguem, pelo menos, pessoas procurando pela psicoterapia. Então, fica aqui comigo, papel e caneta na mão. Essa aula não tem replay, mas tem presente. Tem presente para quem tá aqui comigo. Para você receber o presente da aula de hoje, vai ser um pouquinho diferente. Para receber o presente da aula de hoje, você vai ter que tirar um print, presta atenção. Vou fazer uma pose, você vai tirar um print, vai compartilhar nos seus stories e vai me marcar. Somente quem me marcar vai receber o presente. Se você só compartilhar e não me marcar, você não vai receber, porque é uma automação. O presente vai automático, tá? Então é um robozinho que vai te enviar o presente, então eu preciso que você marque, porque sem a marcação ele não te envia, certo? Então daqui a pouco eu vou fazer uma pose aqui, vocês tirem print e postem lá nos stories de vocês, que vocês estão aqui no curso comigo. Beleza, o que é o curso gratuito Viver de Psicologia Clínica? São 4 dias de curso, então a gente começou ontem e vai até na quinta-feira, onde eu vou ensinar você a captar pacientes para o consultório de psicologia. Ontem a gente falou aqui se realmente é possível viver de psicologia ou não, como se tornar um psicólogo de referência e de autoridade, e como encontrar um paciente que paga o valor justo da sua consulta, mesmo que os outros psicólogos cobrem mais barato. Foi isso que a gente viu ontem. A gente falou sobre autoridade, sobre nicho, sobre estar onde o seu público está. E hoje a gente vai falar
sobre produção de conteúdo. Falei para vocês ontem que para encontrar o paciente que paga o valor justo da sua sessão, existe uma equação, né? Então existem 3 pilares que precisam de estar alinhados para que você encontre o paciente que paga o valor justo na sua sessão, mesmo tendo outros psicólogos cobrando mais barato. Então vamos lá. Quais são os 3 pilares? Ontem a gente falou de 2 e hoje a gente vai falar de 1. Eu quero ver se vocês lembram. Primeiro pilar. Esqueci. Primeiro pilar, autoridade. Segundo pilar, presença. Qual é o terceiro pilar que eu falei ontem pra vocês e que a gente vai ver hoje? Vamos ver quem tava aí ligado. Ontem a gente falou sobre presença, sobre autoridade. A Cris acertou, ó, nível de consciência. Hoje nós vamos falar então sobre nível de consciência. Mas antes da gente falar sobre nível de consciência, né, eu sempre separo a aula em 2 ou 3 partes. Então vamos lá. Sobre o que a gente vai falar hoje. Ó, o pessoal decorou. Não, vocês estão demais. Essa turma aqui tá demais. Eu vou te falar. O que nós vamos falar hoje? Hoje eu vou falar pra vocês das 11 vezes em que eu fui enganada. E que você também foi. As 11 vezes que eu e você fomos enganados. E que por conta dessas enganações que nós tivemos, a gente cometeu erros que nos impediram de captar pacientes. Cuidado com a gente. Então a gente vai falar desses 11 momentos em que eu fui enganada e que a gente aprendeu a cometer erros. Erros que nos impedem de captar pacientes para o consultório de psicologia. Depois, nós vamos falar sobre o segredo por trás dos posts que vendem. A gente vai falar sobre o nível de consciência, que é o terceiro pilar. E depois, vou contar pra vocês qual é o post que faz as minhas alunas, os meus alunos, captarem. Gente, eu falo alunas porque eu tenho muito mais alunas mulheres, mas é um erro meu, tá? Eu tenho alunos homens também. São poucos, mas eu tenho. O post que faz as minhas alunas e os meus alunos captarem de 2 a 4 pacientes. Passo a passo. Além de te ensinar a fazer, eu ainda vou te dar um material pronto, né? O presente é exatamente isso. É um PDF com todos os tipos de post que você tem que fazer. E, como se não bastasse, tem exemplos lá de cada um dos posts para você copiar e colar. Exemplos dos posts das minhas alunas, tá? Vou fazer a pose pro print. Vocês tirem o print. Para quem chegou agora, tira print, posta nos seus stories, me marca para receber o presente da aula de hoje. Se não me marcar, não recebe, porque é um robozinho que envia, é uma automação, tá? Então, eu não vou lá ver todo mundo, não vou fazer isso, não tem tempo de fazer isso. É um robozinho que vai enviar, então você tem que marcar, senão você não vai receber. Então, vamos lá. Tirei o print. Tiraram? Então, vamos lá. Bora começar a nossa aula de hoje. Quem tirar o print vai receber o presente, que é a checklist com as tarefas de hoje e o PDF te ensinando todos os tipos de conteúdo que você precisa de fazer. Certo? Vamos começar então aqui falando dos erros que nos impedem de captar pacientes. E aí eu quero ver neguinho chorar agora. Porque é o seguinte, eu trouxe 11 erros. E foram 11 vezes que eu e você fomos enganados aqui na internet, aprendemos a fazer conteúdo errado. Primeiro erro. Tô até com medo de começar a falar desses erros aqui. Primeiro erro, gente. Fazer post de dica. Eu vou ligar os comentários aqui que eu quero ver o que vocês têm a dizer sobre os erros. Fazer post de dica. Quem aí aprendeu a fazer post assim, ó? 5 passos para, 3 maneiras de, passo a passo de não sei o que, como tal coisa, dica. A psicoeducação. Não tô falando que esse tipo de post é errado. O problema é que vocês só fazem esse tipo de post. E só no feed também. Nos stories, não tem stories, né? Conteúdo para captar paciente só no feed. Eu acho que ensinaram vocês assim, né? Esse foi o primeiro erro. Foi a primeira enganação, né? A primeira coisa que me enganaram, que me disseram que eu precisava de fazer. Coloca, eu aprendi assim. Eu também. Olha lá, todo mundo, vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, vocês segura aí, então.
Vocês já perceberam que esse tipo de conteúdo não traz paciente, né? Porque assim, eu tenho certeza que a maioria que faz esse tipo de conteúdo tá postando, ó, e não tem resultado. Porque, gente, tem gente que fala que você precisa de fazer conteúdo de valor. Esquece o conteúdo de valor, esquece o conteúdo de valor. Não é conteúdo de valor que você precisa de fazer, ou não é somente isso. Você precisa de fazer conteúdo, a palavrinha que as minhas alunas adoram, que os meus alunos adoram, que eu quero que vocês anotem aí. Conteúdo com estratégia. Estratégia. Eu sou uma pessoa extremamente estratégica em todos os meus conteúdos. Qualquer um que entra no meu perfil vê que o meu conteúdo é totalmente estratégico. As pessoas chegam no meu Instagram comprando. É assim, ó, ela chega, começa a me seguir, vê um post meu e já compra. Porque em todo post, em todo story, em todo lugar, tem uma estratégia. O que vai fazer você captar pacientes, vender os seus infoprodutos, não é ficar postando diquinha. Isso aí só vai fazer as pessoas pensarem que você tá ali para entregar conteúdo de graça e é só isso, tá? O que vai fazer você captar pacientes é criar conteúdo, ó, o Pedro falou aqui, ó, intencional. Intencional, conteúdo com estratégia. Primeiro erro, continua postando dicas, você vai continuar sem pacientes. Outro erro, só mostra bastidores nos stories. Quem aí posta só bastidores nos stories, levanta a mão. Vai na academia, posta. Aí vai tomar um café da manhã, posta. Aí vai tomar uma cerveja, aí tem medo de postar cerveja, tem medo de CRP, né? Isso aí é um assunto para outro dia. Mas qualquer coisinha que vai fazer de bastidor, posta. O gato, aí o que vocês... O gato chorando, o gato deitado no colo, né? Virado lá de barriga pra cima, posta o gato. Gente, o que acontece? Eu sei que vocês postam isso na intenção de gerar conexão com o público. Mas não é só isso que tem que postar. Você mostrar seu gato e mostrar que você vai na academia e seu café da manhã não gera conexão. Não é assim que a gente gera conexão, tá? Existem outros tipos de conteúdo que você precisa de fazer nos stories, além de ficar postando bastidores, de ir na academia, voltando da academia. E aí, como vocês acham que é só bastidores que tem que postar, vocês ficam com a sensação assim, ó, nossa, eu não faço nada o dia inteiro, fico aqui trabalhando o dia inteiro. Quem aí já pensou isso, manda eu aqui. Eu não faço nada de legal o dia inteiro, eu não tenho nada pra fazer o dia inteiro. Fico na frente do computador fazendo post e atendendo paciente o dia inteiro. O que eu vou postar de legal? Essa é a realidade, gente, da maioria dos psicólogos, da maioria dos empreendedores. Vocês acham que eu fiquei hoje o dia inteiro aqui fazendo o quê? Na frente do computador, chato. Trabalho trabalho maçante. Mas nos meus stories tem conteúdo. E não é eu na frente do computador, apenas, tá? Agora mesmo vocês vão entender fazer conteúdo estratégico nos stories também. Tá? Outro tipo de psicólogo. Esse aqui não tem tanto, mas quando tem também é um terror danado. O psicólogo que só faz panfletagem. Sabe panfleto? Que você vai entregando assim na rua pra qualquer um? Tem o psicólogo panfleteiro aqui. É o psicólogo que só faz oferta. Eu tenho ódio, gente. Que é o seguinte, a pessoa posta uma foto, qualquer coisa, um meme que ela viu, ela escreve assim, ó, faça terapia, terapia vai te libertar, eu quero morrer, quando vocês fazem isso eu quero morrer. Eu aqui no meu escritório, eu olho isso e eu falo, gente, eu não tô acreditando num negócio desse, quero morrer. Só faz oferta. Você precisa de fazer oferta? Você precisa. E é importante pro seu trabalho. Porém, não é desse jeito que faz, é com estratégia. Outro erro que a gente comete, e comete muito, isso aqui é principalmente o psicólogo. O psicólogo acha que pra ter autoridade... Nossa, ó, as motos decidiram... Vocês estão escutando as motos aí, gente? As motos decidiram passar com força nessa rua aqui agora. Passou moto, caminhão, ônibus, tudo. Enfim. Outro erro que vocês cometem. Vocês acham que pra vocês terem autoridade, vocês precisam de falar difícil. Precisa de falar psicologuês. Aí o que vocês usam?
Ansiedade normal versus ansiedade patológica. O que mais vocês falam? Preocupação boa versus preocupação ruim. Vocês querem ensinar igual os professores ensinou pra gente na faculdade, né? Igual a gente aprende nos livros de psicologia. Para com isso! Eu quero morrer quando eu vejo, isso que é principalmente psicanalista, hein? Quero morrer quando eu vejo um psicanalista escrevendo assim, ó, o sujeito em análise. Nossa, gente do céu! O que é o sujeito em análise? Pelo amor de Jesus? Vocês se sentiriam conectados? Vocês criariam conexão com uma pessoa que está te chamando de sujeito em análise? Quando eu vejo alguém, graças a Deus não vejo muito, mas quando eu vejo alguém falando sujeito em análise, a minha vontade é de chorar. Cuidado com esse negócio de ficar falando bonito. É por isso que só tem psicólogo no seu Instagram. Só psicólogo entende o que você está falando. É por isso que só tem psicólogo. Só psicólogo entende o que você está falando, então só eles se conectam com o seu conteúdo. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado. Outro erro, que esse aqui é recente, né? Algumas pessoas descobriram que para vender hoje no Instagram precisa de fazer narrativas nos stories. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Aí, o que vocês fazem? Umas narrativas com um texto enorme. Então, vocês fazem textão, né? Textão, vários textos, um atrás do outro. Quem aí tá cansado de ler texto nos stories, levanta a mão, manda coraçãozinho aqui. Textos enormes nos stories, contando histórias enormes, negócio maçante, cansativo. Gente, é pra fazer narrativa nos stories? É pra fazer narrativa nos stories, mas vocês estão fazendo errado. Não é com esse monte de textão. A pessoa só posta texto, 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 texto. Vocês querem me matar desse jeito. Não é assim que faz, tá? Isso não gera conexão, isso só gera gente pulando o seu story, ok? Esse aqui, eu tenho certeza que a maioria comete. Sabe que erro mais vocês cometem? Esse aqui é frequente, hein? É com frequência. Aparece um dia nos stories, no feed, some 3. Se for pra você continuar fazendo isso, você pode sair da aula. Se você não estiver comprometido a fazer o seu negócio dar certo, você pode sair da aula. Se for pra você continuar aparecendo um dia e sumindo 3, some daqui já de agora. Porque se você for começar, você vai até o fim. Caso contrário, você nem começa. Vocês seguem alguém? Vocês têm conexão com alguém do Instagram? Vocês conhecem alguém grande no Instagram que posta um dia e some 3? Gente, isso não é bom. A pessoa, para você gerar conexão, você precisa de não no feed, tá? Mas pelo menos nos stories, você precisa de estar presente. Lembra que um dos pontos para captar pacientes que pagam o valor da sua sessão é a presença? Presença. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, tá? Doeu? Vocês aguardem, então. Quem não é visto não é lembrado. Você vai continuar desse jeito, é melhor você nem continuar no curso, porque você não vai ter resultado. Você precisa de começar a ter constância. Você não precisa de postar todos os dias. Eu sei que a vida da gente é corrida, é difícil. Você não precisa de postar todos os dias, mas você precisa de estar com frequência, pelo menos nos seus stories. Vocês não vão me ver sumindo daqui 2, 3 dias. Domingo eu não postei nada e meu marido me deu uma bronca. Tudo bem, sumiu um dia, 2, a cada um ano. Agora vocês querem lotar a agenda, ficam uma semana sem aparecer no Instagram, aí vocês estão querendo demais, né? Qual que era a cidade que Moisés estava levando o povo? É Canaã? Estava levando o povo do deserto para Canaã? Acho que é, né? Quem aí manja mais da Bíblia do que eu? Quem aí manja mais da Bíblia do que eu? Vocês querem chegar em Canaã sem passar pelo deserto? Acho que é Canaã, né, gente? Vocês me corrigem se eu estiver falando merda aqui. Desculpa. Vocês me corrigem. É isso, né? Vocês querem chegar em Canaã sem passar pelo deserto? Aí é complicado. Aí é difícil.
É possível ter resultado sem usar Instagram? É possível. Você vai ter o mesmo resultado de quem usa o Instagram? Não. Mas é possível. Mas você não vai ter o mesmo resultado do que quem se expõe aqui, tá? Que mais? Esse erro vocês cometem e nem sabem. Vocês cometem e nem sabem. Sabe o que mais vocês fazem? Esse vai doer. Vocês fazem conteúdo para vocês mesmos, pensando em vocês mesmos, não em outras pessoas. Por que eu tô falando isso? Uma vez eu tava atendendo uma aluna e eu falei, da onde que você tira suas ideias de post, né? Aí ela falou assim pra mim, da minha cabeça. E aí é por isso que não tem resultado, gente. Vocês querem fazer um post assim, ó, o que é autoconhecimento? Eu entendo que vocês querem psicoeducar o público, mas uma pessoa que vê um post escrito o que é autoconhecimento não vai parar pra ler. Não vai parar pra ler. Porque não interessa pra ela o que é autoconhecimento. Ela quer resolver o problema que ela tem. Agora, se você escrever assim, ó, como o autoconhecimento vai salvar seu casamento, aí talvez ela pare pra ler, se ela estiver quase divorciando. Para de fazer conteúdo pra vocês mesmos. Vocês tiram ideia da cabeça de vocês, não é assim que cria conteúdo. Parte de vocês não terem resultado com o Instagram é que vocês tiram o conteúdo da cachola. Nenhuma das aulas do curso gratuito foi inventada por mim. Todas as 4 foram inventadas por vocês, pelos psicólogos. Quando eu criei esse curso, eu perguntei o que as pessoas mais tinham dificuldade. Quando eu vou criar um curso novo, um workshop, uma imersão, qualquer coisa, eu não faço sobre o assunto que eu quero fazer. Eu faço sobre o assunto que os alunos estão me pedindo, tá? Vocês erram demais nisso aqui. Demais, demais, demais. Por exemplo, meu nicho é ansiedade. Gente, ninguém quer controlar a ansiedade. Não é o desejo final da pessoa lidar com a ansiedade. Não é o desejo final da pessoa ter autoconhecimento. Isso é caminho. É igual assim, ó, você vai pra Disney. Aí você chega lá na agência de viagem. Eles vão te vender a Disney ou as 20 mil horas que você vai ficar dentro de um avião, o tanto de conexão que você vai ter que fazer. Eles te vendem a Disney, o Palácio, o Mickey. Qual que é a sua Disney? Você precisa saber qual que é a sua Disney. Porque você precisa de vender o que o público quer, não o que você quer oferecer. Para de oferecer para as pessoas o que elas precisam. Você tem que oferecer o que elas querem. Aí no meio, você chama atenção pelo que ela quer e no meio você ensina o que ela precisa. Olha só, qual que é o título dessa aula? Como captar de 2 a 4 pacientes com um único post. Até agora vocês só levaram porrada. Por quê? Para captar de 2 a 4 pacientes com um único post, vocês não podem cometer esses erros aqui. Mas eu não vou colocar no título assim, ó, coisas que vocês fazem de errado. Sabe? Se bem que até ficaria interessante, vocês iam querer saber o que vocês fazem de errado. Mas eu não coloco o que vocês precisam de fazer. Eu coloco o que vocês querem no título e no conteúdo eu explico o que vocês precisam, tá? Outro erro, post poluído de informação. Post poluído de informação. Então tem um monte de informação, vocês fazem os textos enormes, textão no post, né? Faz textão no post. Ninguém vai ler. Aí também o que vocês fazem além disso? Vocês fazem post, a imagem estática, né? E um textão na legenda. Ninguém vai ler. Gente, a gente não lê nem livro que é interessante pra gente. Imagina ler um texto de uma pessoa que você nunca viu na sua vida. A gente não lê, tá? Então, posts poluídos de informação. Outro erro. Esse aqui eu quero... Eu acho que só os meus alunos não cometem esse erro aqui. Não trazer gente nova pro Instagram. Quem aí, todos os dias, traz pessoas novas pro seu Instagram? Manda um eu aqui. Quem aí, todo dia, faz alguma coisa para trazer pessoas novas pro seu Instagram? Não adianta postar conteúdo, ter o melhor conteúdo do mundo, ser estratégico, fazer o post que eu vou te ensinar aqui bonitinho, se não tiver gente nova chegando. Você precisa de trazer gente nova pro seu Instagram. Hoje eu vou te ensinar como fazer isso. Certo? E o último erro é não postar com estratégia. Então,
Você fica fazendo conteúdo de valor, conteúdo de valor, conteúdo de valor e fica com 0 pacientes. Não cometam mais esses erros, tá? Se vocês continuarem cometendo esses erros, vocês vão continuar sem resultado no consultório. Tá fazendo sentido, gente? Manda aqui pra mim, hashtag fez sentido, se estiver fazendo sentido pra vocês. E aí, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Pra mim é muito visível quando uma pessoa não faz conteúdo que traz pacientes. Só dá pra trazer gente nova pagando? Não. Porém, quem trabalha sério com o Instagram investe. Faltou um. Não postar com estratégia, não traz gente nova pro seu Instagram. Falar sobre o que o público precisa, não sobre o que ele deseja. Fazer post poluído de informação. Peraí. Fazer post pra si mesmo, não pras outras pessoas. Aparecer um dia e sumir 3. Narrativas com textos enormes e 0 conexão. Psicologuês, palavras difíceis. Panfletagem, só faz oferta. Só mostra bastidores nos stories. E post de dica. 11. O paciente não quer ansiedade, ele quer o quê? Ele quer que não acabe o relacionamento dele. Ele quer conseguir o emprego que ele quer. Ele quer aprender a falar não para as pessoas. É isso que ele quer. Ele não quer controlar a ansiedade. Ele precisa controlar a ansiedade, mas não é isso que ele quer. Falar sobre o que o público precisa. É verdade. É porque eu falei junto com outra. Aí eu pulei. É quando eu tava falando assim, ó, vocês falam sobre o que vocês querem. Ou melhor, quando eu falei assim, ó, vocês querem falar sobre o que o público precisa, não sobre o que eles querem. Por exemplo, aí eu dei o exemplo da ansiedade. Ansiedade não é o que ele quer, é o que ele precisa. E aí vocês querem empurrar o que eles precisam. A Nayane é um exemplo. A Nayane já tinha feito outras mentorias, né, Nayane? A Nayane é minha aluna. Já tinha feito outras mentorias e ela tava me falando, Marina, eu não tenho resultado. Ela nem ia entrar na mentoria, que eu acho que ela tava com medo. E ela, Marina, eu não consigo captar paciente, meu conteúdo não traz gente de jeito nenhum. E aí, antes dela entrar na mentoria, eu dei uma breve olhada no Instagram dela. Eu falei, ó, seu conteúdo tá todo errado. Tá todo errado, você tá dando dica. Então ela dava diquinha. Enfim, ela dava diquinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês. pc.nayane Anjos. Nayane, vou usar seu Instagram aqui de cobaia, tá? A Nayane só entregava conteúdo de valor. Na hora que abrir aqui eu mostro pra vocês. Ela só entrega, não vou mostrar não, que eu não pedi autorização pra ela. Mas Nayane, se você me autorizar, você coloca assim aqui. Vou mostrar não, mas ó, o que ela postava antes? 3 hábitos positivos pra iniciar bem a semana. Fica à vontade, ela deixou. Peraí, vou mostrar pra vocês então. Ó, vamos lá. Nayane antes de fazer a mentoria. Esse era o conteúdo. Gente, vocês me desculpem, a câmera deve estar suja, mas é só pra mostrar pra vocês. Ela postava, ó, 3 pilares da autoestima, conteúdo de valor. Quem sou eu? Ó, bom dia. Baixa autoestima e dependência emocional. Tem relação? Não é um título que chama a atenção do público, né? O que não é autoestima, ninguém quer saber o que é e o que não é autoestima, né? Essa é a verdade sobre a autoestima, ou seja, ela fazia posts que não chamavam a atenção do público. Ó, quem é você? Aí postava frases motivacionais. Aí ela tava com medo de entrar na mentoria. Só que, olha lá, 3 motivos pra não se cobrar tanto e tal. Ok. Aí agora ela entrou na mentoria. Agora ela posta, ó, os erros que aumentam a insegurança. É um título que atrai. No conteúdo dela, além dela mostrar os erros, ó o que ela fala, ó, através da psicoterapia você consegue modificar, reestruturar esses pensamentos negativos com estratégia.
cientificamente comprovada e com alta eficácia para lidar e possivelmente acabar com a insegurança. Me chama no direct para saber sobre a psicoterapia. Aí o que acontece? A pessoa lê os erros, se identifica e procura ela para fazer terapia. Ó, erros que pessoas inseguras cometem, você precisa ver isso. Ó, conta histórias da vida dela. Ó, eu fiquei muito emocionada essa semana com a história de uma paciente. Veja só o que aconteceu. Entende? Ó, põe feedback de pacientes. Enfim, agora ela consegue criar conteúdo estratégico. Mostrei só as capas dos conteúdos, né? Mas agora ela consegue criar conteúdo estratégico. E aí ela começou a ter procura. Eu me lembro que na segunda ou terceira semana de mentoria ela já tinha fechado novos pacientes. Corrija aí se eu estiver errada, Nayane. Então, gente, essa é a diferença de quem sabe usar o Instagram para quem não sabe, ok? E aí eu sempre gosto de trazer um pouquinho de historinha, né, da minha vida, de histórias, para vocês entenderem. E é o seguinte, eu sei que vendo tudo isso, né, todas essas mudanças, todas essas coisas de errado, sabendo que você precisa de se expor, que você precisa de estar no Instagram, que você precisa de investir no seu negócio, eu sei que tudo isso traz medo. Agora é outro nível. Eu sei que todas essas coisas trazem medo. Alguém aí já sentiu medo de começar? Medo de começar a se divulgar? Medo de dar errado? Medo de se expor? Aperta no coraçãozinho aqui se você já sentiu isso. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu tirei carta de carro, meu pai tinha um uninho velho. E aí, eu sabia que eles tinham medo de eu dirigir, que eu sou meio doida, né, gente? Sou muito normal. Só que aí eu precisava de ir pra faculdade, né? Falei, bom, vou pegar o Uno do meu pai. Ele tinha 2 carros na época, os 2 eram velhos, viu? Não achem que tem muita coisa, não. Os 2 carros velhos dele. Ele tava com um carro velho, eu peguei o outro carro velho. Falei, eu vou ir pra faculdade sozinha de carro. Tinha acabado de tirar a carta. Peguei o carro, fui pra faculdade. Acontece que no caminho da minha casa pra faculdade, a minha casa era num ponto da cidade, a faculdade lá no outro, né? A faculdade costuma ser afastada, a minha casa era no outro ponto afastado da cidade. No meio desse caminho, tinha a rampa. O carro tava sem freio de mão direito, não tava funcionando direito o freio de mão. Eu era recém-habilitada, não sabia fazer rampa direito. O que aconteceu? Eu tentava fazer a bendita da rampa e o carro voltava para trás. Eu peguei um medo de andar de carro, um trauma. Eu peguei um medo, assim, um trauma de andar de carro, gente, vocês não fazem a menor ideia. Eu só dirigia em lugar reto. Eu lembro que uma vez a minha amiga me chamou pra ir na casa dela, eu falei assim, mas tem rampa? Porque se tiver rampa eu não vou. E aí eu deixava de ir nos lugares se tivesse rampa pra fazer. E a minha cidade é conhecida como Três Colinas. Porque o nome já diz tudo, né? Então, eu deixava de fazer coisas que eu queria fazer por conta do medo de dirigir. Até que eu falei, não, eu preciso lidar com esse medo. A única maneira, gente, pessoal aí, psicólogos, qual é a única maneira de lidar com os medos? Fazendo a desensibilização. É a estratégia, a melhor estratégia, né? Padrão ouro aí, para medo, para ansiedade, né? De sensibilização sistemática. Enfrentar os medos. Enfrentando. Eu falei, não, eu preciso de lidar com isso. E aí, quando a gente tem um comportamento de enfrentar, né? Quando a gente tem esse comportamento de enfrentar o medo, automaticamente o nosso pensamento muda. Então, se eu conseguir fazer uma rampa pequenininha, automaticamente meu pensamento muda e fala, nossa, ó, se eu conseguir fazer uma pequenininha, talvez eu consiga fazer uma maior. Aos pouquinhos, eu fui enfrentando as rampas. E aí, um dia eu consegui fazer uma rampa de ré. Nesse dia eu até gravei. Eu falei, gente, olha, consegui fazer uma rampa de ré, né? Então, era um medo que eu tinha. E na minha vida eu já senti muitos medos também. Eu lembro que na primeira entrevista que eu fui dar na rádio, lá na mentoria eu ensino o pessoal a dar entrevista na rádio, né, de graça.
E eu lembro que a primeira que eu fui chamada, o problema de mandar, né, de mandar uma pauta pra rádio, pra TV, é que eles te chamam. Eu sempre falo isso. E eu lembro que na primeira, eu tava com tanta dor de barriga, com tanto medo, e eu suava. Falava, gente, eu não vou dar conta de fazer isso aqui. Mas eu fiz. Dessa entrevista, eu fui pra uma outra rádio, que me chamaram pra ir. Dessa outra rádio, eu peguei gosto pela coisa e fui dar uma entrevista na televisão. E sabe o que aconteceu? O ano passado me chamaram para eu ter um programa na televisão. A pessoa da onde eu dei entrevista na televisão, lá no comecinho, o ano passado me chamou para eu ter um programa na televisão. E se eu não tivesse ido na minha primeira entrevista da rádio? Ah, eu não aceitei o programa, porque aí hoje o meu foco já não eram mais os atendimentos, não fazia muito sentido para mim. Mas e se eu não tivesse ido na minha primeira entrevista na rádio? E se eu não tivesse pegado o carro para dirigir? E se eu não tivesse enfrentado o medo de falar aqui com a câmera? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu fiquei, antes, né, de eu ser psicóloga, eu queria ser blogueira. Então, assim, hoje eu realizo o meu sonho de ser blogueira. Então, assim, eu fiquei anos querendo estar na internet e eu não conseguia. Porque eu tinha medo de aparecer. Eu tenho ranço da minha voz, eu não posso escutar a minha voz. Tenho ranço, eu tenho ódio, que é muito fino, estridente, eu ainda grito. E se eu não tivesse começado? Todo mundo, pessoal, todo mundo sente medo. O que não pode acontecer é a gente deixar de fazer alguma coisa por conta do medo. O que não pode acontecer é você deixar de aparecer no Instagram, de dar uma palestra na rádio, de divulgar o seu trabalho, de ofertar os seus serviços, porque sim, você é vendedor. Lamento te dizer, você é vendedor. Você tem que vender psicoterapia. Tá tudo bem você sentir medo dessas coisas. O que não pode acontecer é você deixar de fazer por conta do seu medo. Medo a gente enfrenta. Todo mundo tem medo do que é novo, do que a gente nunca fez, a gente tem medo mesmo. E aí, vocês me perguntam assim, tem como eu me divulgar no Instagram sem me expor? Tem. Você vai ter o mesmo resultado do que quem se expõe? Não. Porque é justo que muito custe aquilo que muito vale. A pessoa que está aqui disposta a entrar numa live e dar a cara a tapa vai ter muito mais resultado do que quem está lá na zona de conforto não querendo fazer nada. É lógico isso, é óbvio. Tem gente que faz conteúdo sem aparecer no Instagram? Tem sim. Tem gente sim. Mas se eu não fizesse essas aulas aqui, eu fizesse tudo em texto, vocês iam criar a mesma conexão comigo? Uma vez fui na rádio propor uma fala, eles me propuseram pagar um pacote em torno de 600 reais. Não, tem como sair de graça. Só ia pelo reto. Todo mundo sente medo. Todo mundo sente medo. E aí eu quero que vocês se perguntem aí. Vocês vão aprender a lidar com esses medos, com esses problemas, porque todo mundo aqui é adulto, né? Todo mundo aqui é adulto. Então vocês vão começar a enfrentar os problemas de vocês, ou vocês vão viver os sonhos de vocês. Tem um livro aqui? Pera aí, gente, deixa eu pegar. Ai, gente, não marquei a página. Ah, marquei sim. Pera aí. Foi um soco no estômago isso aqui pra mim. Pera aí, deixa eu achar. É esse aqui, ó. Os segredos da mente milionária. Aí ele fala, né, dos pensamentos de quem é rico e de quem é pobre. E olha aqui. Olha aqui que ele fala. Que as pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. E as pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. E aí nesse capítulo, depois eu vou tirar foto e vou pôr lá nos meus stories. Nesse capítulo ele fala que quando a gente tem um problema muito grande, não é o problema que é grande, é a gente que é pequeno. Então o que você precisa de fazer não é fugir do seu problema, é se tornar maior, é crescer. É isso que você precisa de fazer, não é fugir do problema. Se tem um problema muito grande, você precisa de se tornar maior, é você que está muito pequeno frente ao problema. E aí a diferença de que quem tem uma mentalidade rica para quem tem uma mentalidade pobre é que quem tem uma mentalidade rica... Peraí, deixa eu até achar aqui.
Pra eu falar igualzinho, ele fala aqui, ó. Olha só. Ele fala, né, que as pessoas ricas, né, o motivo pelas quais as pessoas ricas são maiores do que os problemas. Elas não estão concentradas nos obstáculos, mas nas metas. Em geral, a mente focaliza uma coisa principal de cada vez. Portanto, ou a pessoa está se lamuriando por causa da dificuldade, ou ela está trabalhando para saná-la. Quem tem mentalidade rica, de uma pessoa próspera, tá focada na meta. Ela não tá focada que, vou ter que me expor. Ninguém tá nem aí que você vai se expor aqui. Ninguém liga se vai aparecer sua cara aqui ou não. Ninguém tá nem aí com você. Aprende isso pra você se libertar. E aí no final ele até deixa uma dica aqui, né? Ó, uma ação pra vocês tomarem. Sempre que você se sentir perturbado por um grande problema, aponte pra si mesmo e fale: pequeno, pequeno, pequeno. Em seguida, respire fundo e declare para si mesmo: eu posso lidar muito bem com isso, eu sou maior do que qualquer problema. O nome do livro, ó, tirei print aí, ó, Segredos da Mente Milionária. Maravilhoso. Acho que todo mundo que quer empreender tinha que ler. Então, problema a gente tem que resolver. Porque a gente não pode focar na dificuldade, a gente tem que focar na meta, na onde a gente quer chegar. Certo? Então, é isso. Você vai viver os seus medos ou você vai viver os seus sonhos? Você precisa de decidir. Agora vamos pro conteúdo? E só uma coisa. Eu aprendi a fazer as coisas na marra com medo mesmo. E foi fazendo com medo mesmo que eu conquistei hoje mais de 650 alunos. E me tornei autoridade dentro do marketing para psicólogos. Foi enfrentando os meus medos que eu fiz a minha primeira viagem de avião sozinha. Porque, sinceramente, eu morria de medo de avião. Eu lembro que a primeira vez que eu subi no avião sozinha, o avião pegou uma certa altura, teve uma hora que eu olhei pra baixo e falei: gente, se esse avião cai daqui, não tem a menor possibilidade de eu sobreviver. Não tem a menor possibilidade de eu sobreviver se esse avião cair daqui agora. Então, mas eu andei sozinha e vi coisas maravilhosas, vi o céu lá de cima, vi o povo aqui embaixo, viajei, fui viajar a trabalho lá pra Vitória, então eu atravessei daqui pra lá, foi maravilhoso, mas eu só fui porque eu quis enfrentar o meu medo, porque eu fui com medo mesmo, assim, eu fui grudada na cadeira, eu achei que eu ia morrer, e foi com medo mesmo que eu consegui fazer isso, tá? E também foi com medo mesmo que eu consegui aumentar na pandemia o valor da minha sessão de 20 para 100 reais. Então aprendam a fazer as coisas com medo mesmo, porque todo mundo aqui é adulto, certo? Agora vamos falar do segredo dos posts que vendem, dos posts que atraem pacientes. É o seguinte, inclusive eu tenho uma imersão só sobre isso, e é gratuita. Uma imersão que chama O que Postar para Vender. Procura o banner lá no meu feed, que tem uma palavrinha-chave pra você mandar lá no banner pra você receber. Manda lá pra vocês assistirem, tá? Ela é totalmente sobre produção de conteúdo. Vamos lá. Então a gente já falou aqui, né? Ontem a gente falou sobre autoridade, sobre presença. E agora a gente vai falar sobre nível de consciência. Ontem eu dei o seguinte exemplo. Se tiver uma mãe com um filho morrendo, ela vai procurar o melhor especialista, não importa quanto esse especialista cobre. Por quê? Porque ele é especialista, ele é autoridade. Ou seja, o pilar da autoridade. Mas também porque ela sabe da importância daquela cirurgia para o filho dela. Na nossa profissão, na maioria das vezes, as pessoas não sabem a importância da psicoterapia. Vocês podem perceber que as pessoas só procuram por psicoterapia quando elas estão assim, ó, morrendo, né? Então, vocês precisam de aprender, né? Além de ter autoridade, de estar onde seu público está, você precisa de aprender a mostrar o seu serviço como único para o seu público. E qual que é essa estratégia, né? Qual que é esse segredo? É o nível de consciência do público. É você aprender a criar conteúdo de acordo com o nível de consciência do seu público, conteúdo estratégico. Então vamos lá, vamos entender o que é esse nível de consciência. Vou tirar os comentários aqui.
senão eu me perco. O que é o nível de consciência, gente? É o seguinte, peraí, deixa eu arrumar aqui. É o seguinte, a pessoa quando ela chega no seu Instagram, ela tem um nível de consciência sobre o seu produto, sobre quem é você. E no momento que ela compra de você, ela tem outro. Então todo mundo que chegou aqui nessa aula pela primeira vez ontem, não sabia quem eu era, não sabia que precisava do meu serviço, não sabia que o meu conteúdo era bom, não sabia do que eu falava aqui, entrou por curiosidade. Essa pessoa é uma pessoa inconsciente. Então, eu gosto de comparar com um relacionamento. Então, ó, desde o momento que a pessoa te conhece até o momento que ela agenda uma sessão com você, existe um caminho que ela percorre. Ela não chega aqui querendo agendar com você. Ela chega aqui inconsciente, tem um caminho que ela percorre. A pessoa consciente, ela vai lá pro Google. Ela põe lá no Google, psicólogo em tal cidade. Mas lá ela vai procurar por algum psicólogo. Aqui, o paciente que fecha com você pelo Instagram, ele tá procurando você. Essa que é a grande diferença. Mas tá, percorre esse caminho. E esse caminho é bem parecido com o de um relacionamento, quando a gente tá começando um relacionamento. Então, vamos pensar na pessoa que acabou de começar a te seguir. De alguma forma, você fez um anúncio, ou alguém te indicou, ela viu uma live sua com outra pessoa, ela te viu num grupo do Facebook, ela viu um post turbinado seu, ela te viu de alguma forma. Essa pessoa, ela é inconsciente, ela não te conhece, ela não faz ideia do que você fala. É igual quando você tá na balada e vê uma menina, um menino lá que você tem vontade de ficar com ele. Você não conhece ele não te conhece, ele não faz ideia quem é você. Você precisa de dar um jeito de, anota aí, de atrair essa pessoa. Igual aqui no Instagram. Um minutinho, gente. Perdão. Você precisa de dar um jeito de atrair essa pessoa. De alguma maneira, você precisa atrair essa pessoa. Então, para esse público que não te conhece, que não sabe sobre o que você fala, você precisa de fazer conteúdo que atrai. Conteúdo que gera uma pequena transformação. Então, a pessoa precisa de chegar e entender, poxa, esse fulano sabe do que ele está falando. Nossa, esse post que ele fez me ajudou de verdade. Esse post que ele fez, de fato, fez sentido para mim. No meu caso, as pessoas veem meus posts, elas acabam de me seguir, elas veem meus posts falando, nossa, olha, por exemplo, né, eu tenho um planner, que é um planner de conteúdo, ele é R$27. E lá tem conteúdo pro ano inteiro. Então, no meu feed, você vai entrar no meu feed, tem assim, ó, uma semana de conteúdo. Você entrar lá nos destaques do feed, tem lá, nos posts fixados. Uma semana de conteúdo. Eu ensino uma semana de conteúdo e falo, ó, no planner 9 post para psicólogos, por R$27, você tem conteúdo pro ano inteiro. A pessoa, ela já chega, já viu que aquele post ali é diferente, chamou a atenção dela, já viu que gerou uma pequena vitória e eu tenho um produto para ofertar para ela. Ela já chega comprando de mim. Ela era inconsciente e ela virou uma compradora minha. Assim. Para esse público, você faz conteúdo que atrai. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como fazer esses conteúdos, tá? É a mesma coisa do relacionamento. Você precisa de dar um jeito de chamar a atenção da pessoa. Você precisa de dar um jeito. Você vai pôr uma peruca, vai passar uma maquiagem, vai ver do que ele gosta e vai falar sobre aquele assunto. Você precisa de dar um jeito de atrair aquela pessoa. De se mostrar interessante para aquela pessoa te notar. Depois que você consegue a atenção dessa pessoa, ela te dá um voto de confiança e começa a te seguir. Igual o seu namoradinho lá da balada. Ele te dá um voto de confiança, a namoradinha, enfim. E começa a te seguir. Essa pessoa, que não é todo mundo que chega no seu perfil, e é por isso que você perde seguidores e tá tudo bem. Essa pessoa que você conseguiu chamar a atenção dela, agora, ela é uma pessoa que a gente chama de semi-consciente. Ela já te conhece. Ela já sabe que você tá ali, você conseguiu chamar a atenção dela. Só que ela ainda não confia muito em você. Ela não confia muito em você. Aí pensa lá no relacionamento. Você conseguiu chamar a atenção do menino. Ele já te conhece, te achou legalzinha, mas ele não quer namorar com você ainda. O que falta pra ele namorar com você?
precisa de gerar uma conexão. Você precisa de ser a melhor opção para ele. E como que você se torna a melhor opção para ele? Gerando conexão com ele, ele vendo que você é a melhor pessoa para ele. Aqui na internet é a mesma coisa. Vamos lá, vou abrir os comentários aqui e eu quero que vocês me respondam. Quando alguém está vendendo um curso, por mais barato que seja, se for um curso de 10 reais, às vezes pode ser 10 reais e a gente não compra. Quando tem um curso de 10 reais e você não compra, você já segue a pessoa está ofertando um curso de 10 reais. Por que você não compra? O que faltou para você comprar? Vamos lá, me contem aqui nos comentários. O que faltou para você comprar dessa pessoa? Qual é o elemento que está faltando? O que te fez não comprar? Esperar vocês me responderem. Então, um delay. Esse delay me aterroriza. Parece que ninguém quer conversar comigo. Mas me contem aqui, o que faz essa pessoa? Se eu não comprei é porque eu não vejo necessidade. Conexão. Conteúdo. O que mais? Valor. Sim, é barato, mas você não viu o valor. Por que você não viu o valor? Na maioria das vezes. Não chamou minha atenção. Não me senti atraída. Segurança sobre o conteúdo. Meu interesse. Exatamente. Aqui, gente, eu tô levando em consideração que é interessante pra você. Lembra, ó, ela já chamou a sua atenção. Você já acha interessante o conteúdo dela. E ela tá vendendo um produto que resolve aquele seu problema por 10 reais. Sabe o que falta? Aqui, ó, autoridade, segurança sobre o conteúdo. Você ainda não vê credibilidade naquela pessoa. Levando em consideração que o produto é interessante para você, tá? Você não vê segurança naquela pessoa. A gente já só compra, ainda mais curso. A gente só compra de quem a gente confia. E a gente só confia em quem a gente conhece. Então, para esse tipo de público, muito do mesmo, a oferta é sempre a mesma, exatamente. E aí o que muda é o mentor, né? O que muda é o professor. E aí você precisa de confiar no professor para comprar mais do mesmo, exatamente. E para isso acontecer, o que precisa de ter? Credibilidade. A pessoa precisa de te passar credibilidade. Como que a gente cria credibilidade, autoridade? Através de conexão, através da nossa autoridade, através dos resultados que a gente entrega para os nossos pacientes, para os nossos alunos de infoprodutos, né? Para quem aí tem infoproduto. A gente cria essa conexão, a gente mostra que a gente é bom naquilo, se torna a única opção após criar conexão com aquela pessoa. Após, de fato, ela ver que a gente tem credibilidade. Entende? A gente só compra de quem a gente confia. E a gente só confia em quem a gente conhece. Então, se o assunto me interessa e eu não compro, é porque de alguma forma aquela pessoa ali ainda não me chama tanta atenção. E como que ela faz para ela me chamar tanta atenção? Ela precisa de criar conexão comigo. A mesma coisa do relacionamento. A pessoa precisa de criar conexão com você. Depois desse caminho, então, ó, você conseguiu atrair, você conseguiu mostrar que você é uma autoridade, gerar conexão com essa pessoa, mostrar que você é a única opção. Essa pessoa que ficou com você esse tempo todo é o cara que tá esperando, é a menina, o cara que tá esperando o pedido de namoro, pedido de casamento. Ela tá esperando uma oferta. Se torna um público consciente. Ele tá esperando você ofertar o seu trabalho. Tá esperando você fazer uma oferta sobre aquilo que você fala.
E aí que vocês erram muito, vocês ficam criando conteúdo de valor e nunca fazem oferta. Vocês têm medo de ofertar. E aí eu já quero quebrar essa crença de vocês, que é outra coisa que fala aqui nos Segredos da Mente Milionária. Quem tem a mente, quem pensa de forma rica, não tem medo de vender. Se eu tiver a cura do câncer e tiver alguém aqui com câncer, por que diabos eu não vou vender? Se eu tiver aqui, se eu resolvo um problema que eu sei que vocês têm, se eu sei resolver, por que é que eu não vou ofertar o meu produto que resolve esse problema? Vocês já pararam para pensar por esse lado? Se você sabe ajudar casais e tem um casal precisando de ajuda, por que você não vai fazer conteúdo e vai ofertar o seu serviço para esse casal? Você está ajudando essa pessoa, é um favor que você faz para ela. É um favor que você faz para ela. A gente tem uma ideia de dinheiro e de vendas muito errada. Venda é você ajudar a outra pessoa. É você ajudar. Certo? É uma troca. Ela tá te ajudando e você tá pagando ela para te ajudar. Porque é um conhecimento que você não tem. É a mesma coisa, o seu paciente, você não tá tirando o dinheiro dele, ele tá te pagando porque ele quer ajuda, ele quer algo em troca, que você tem que ele não sabe fazer sozinho, tá? Então, precisa de ter conteúdo de oferta, vocês vão aprender a fazer. Agora que vocês entenderam aqui o nível de consciência, então vocês precisam de fazer conteúdo que atrai, que gera conexão e que vende. Agora que vocês entenderam isso aqui, né, que é isso aqui que faz a pessoa ver a importância do nosso trabalho, porque lembrando, a responsabilidade de fazer as pessoas entenderem a importância da psicologia e valorizarem o psicólogo é nossa, não é da pessoa. É a gente que tem que trazer informação, não é a pessoa que tem que ir atrás procurar, tá? Se a psicologia não é valorizada, a culpa é nossa. A culpa é nossa, tá? Agora que vocês entenderam isso, vamos entender os tipos de conteúdo que vocês precisam de fazer. Primeiro tipo de conteúdo é o conteúdo que atrai. Lembra? Conteúdo que atrai é para o público inconsciente. Deixa eu tirar os comentários aqui, gente. Conteúdo que atrai é para o público inconsciente, aquele que não te conhece, que nunca te viu na vida. Que tipo de conteúdo que você vai fazer? Você vai mostrar erros que essa pessoa comete. Você vai mostrar sinais de que essa pessoa possui um problema. Você vai fazer, aqui cabe as dicas, né? Eu falei que não é só esse conteúdo, mas esse conteúdo também é importante. Mas não é só ele, né? Isso aqui é só o conteúdo para o público inconsciente. E o formato que vocês fazem ainda tá errado, a gente já vai falar do formato. Conteúdo que gera uma pequena vitória. Então, uma vez eu vi um post assim, ó, como fazer amigos. De fato, ela ensinava no post como fazer amigos. Aquele post me gerou uma pequena vitória. Quando vocês veem um post meu aqui assim, ó, use esse roteiro de story para captar paciente. Gera uma pequena vitória para vocês, porque se vocês aplicarem, vocês podem ter um novo paciente. Então, conteúdo que de fato gere uma pequena vitória. Não é essas diquinhas do Google, não. Não é diquinha do Google. Um conteúdo que de fato a pessoa consiga aplicar. Por exemplo, se valorize mais, tá? Você sabe que condições que essa pessoa tem de se valorizar mais? Dá uma dica prática. Quanto mais prático, melhor, tá? Por exemplo, né, o que eu falei pra vocês, que a menina fez um post de como fazer amigos. Isso no feed, tá? Nos stories, que tipo de conteúdo que você vai fazer? Aulões, então dá aulas nos stories, porque aí você consegue dar aulas maiores, dar exemplo, gravar vídeo, pôr texto, enfim, colocar exemplo, tudo. Então, entregar uma aula nos stories. Caixinha de perguntas, super importante. Ai, Marina, ninguém responde as minhas caixinhas de pergunta. Fica sem trabalhar, então. Ai, não gosto de mandar pergunta pra mim mesma na caixinha. Fica sem trabalhar, então. Eu prefiro muito mais a pessoa que coloca a própria pergunta na caixinha e trabalha, que leva o Instagram a sério e trabalha, do que a pessoa que deixa de fazer porque ninguém mandou. Criatura, ninguém vai mandar pergunta na sua caixinha se elas não verem respostas anteriores que você já deu. Até que alguém mande, você vai ter que mandar. Você vai deixar de trabalhar porque ninguém... É a mesma coisa da pessoa. Ela não vai abrir a loja porque não tem cliente. E como que ela vai ter cliente se a loja está fechada? Entende? Então, no começo, você vai ter que mandar suas próprias perguntas.
Para a pessoa entender o que ela pode perguntar. E a partir daí, ela perguntar. Certo? Então, aulões, caixinhas de pergunta, lives de conteúdo. Isso aqui que eu tô fazendo, ó, live de conteúdo. Isso aqui é um conteúdo que atrai. Olha o nome da aula que eu coloquei. E não é sensacionalista, eu vou ensinar isso mesmo para vocês. As minhas alunas têm esse resultado. Live de conteúdo. Ai, tenho vergonha. Paciência. Live de conteúdo, tá? Então, vou mostrar exemplos aqui pra vocês. Estou com o perfil da Nayane aberto aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui de conteúdo que atrai. Ó. Vou virar. Conteúdo que atrai, ó. Erros, 3 erros que aumentam a sua insegurança. Porque ela fala sobre autoestima. Então aqui a pessoa ela vai ver e vai pensar, nossa, o que será que eu tá aumentando a minha insegurança, né? Ela conta os erros, então tem que ter esse formato aqui, ó. Título atrativo, presta atenção, hein? Título atrativo. O post gera uma pequena vitória, então ela tá ensinando alguma coisa e isso traz uma pequena vitória. Ó. Gera uma pequena vitória, então ela tá mostrando os erros, as coisas que a pessoa faz que aumentam a insegurança dela. E no final, ó, aqui ela ainda põe uma prática pra pessoa fazer. E no final tem uma oferta pra psicoterapia. Esse é o formato. Título atrativo, conteúdo que gera uma pequena vitória, chamada para um próximo passo. De preferência aqui pra psicoterapia. Ou para algum lugar que depois leve para psicoterapia. Por exemplo, uma live que depois vai levar para psicoterapia. Para um vídeo que depois vai levar para psicoterapia. Para os stories e nos stories você chama para psicoterapia. Certo, pessoal? Foi? Esse é o conteúdo que atrai. Fez sentido? Me contem aqui para mim se está fazendo sentido, sim ou não. Então, o primeiro conteúdo é o conteúdo que atrai. Estamos em 50 pessoas aqui. Tira print, posta nos seus stories e me marca, que quem tirar o print e me marcar nos stories, entendam as regras do jogo. Você não vai receber se não for assim. Se me marcar e postar, se me postar nos stories e me marcar, vai receber um PDF com todos os tipos de conteúdo que precisa de fazer e exemplos, ok? Certo? Então, esse é o conteúdo. Você falou muito rápido. Eu falo rápido. Eu falo muito rápido mesmo. Vou tentar falar mais devagar. Então, esse é o conteúdo que atrai. Gente, mostrei até exemplo. Ó. Não entendi porque esse conteúdo atrai. Não seria para público inconsciente? Nesse post, a pessoa já precisa saber que tem insegurança. As pessoas sabem que elas são inseguras. Elas sabem, elas têm noção do que é insegurança. Onde eu acho o planner como conteúdo para o ano todo? Tem um post lá no meu feed. Tá nos fixados. Tá nos fixados aqui, ó. 1 semana de conteúdo para o psicólogo captar pacientes. Tá nos 3 primeiros posts lá. Aí lá tem como você faz para receber o link, tá? Mas é interessante isso, pode ser que nem todo mundo saiba o que é insegurança. Então é pro público inconsciente que sabe que tem insegurança. Que não sabe, às vezes é interessante a gente fazer assim, ó, sinais. Não, mas você tem razão, Fer, sinais de que você é uma pessoa insegura. Aqui serve pro público inconsciente, mas é um público não tão inconsciente assim, né? Um público que sabe que tem insegurança. A maioria das pessoas sabem. Mas para quem não sabe, talvez seria interessante fazer um post de sinais que você tem insegurança, certo? Esse é o conteúdo que atrai, tá? O conteúdo para o público inconsciente, para você trazer consciência para ele do que ele tá fazendo de errado. Trazer consciência para ele de como ele pode acertar, ok? Agora, vamos pro conteúdo pro público semi-consciente, que a gente chama de público meio de funil, né? Conteúdo meio de funil. Esse aqui é o conteúdo mais interessante, ó, é o conteúdo mais importante e é o conteúdo que gera
conexão e autoridade. É o conteúdo mais importante. Qual que é o erro? O erro é que vocês fazem somente conteúdo que atrai. Aí os pacientes não aparecem. Por quê? Porque você não gerou conexão e você não fez oferta. E aí não gera a autoridade que você precisa de gerar. Então prestem muita atenção no conteúdo para o público semiconsciente, tá? Que é o conteúdo que gera conexão e autoridade. Que tipo de conteúdo que você vai postar? Prestem atenção aqui. Você vai postar a sua jornada. Então, o que você fez para chegar onde você está? Muitas vezes vocês escolhem o nicho de acordo com coisas que vocês já viveram, né? Então, por exemplo, falo sobre pacientes oncológicos porque já tive câncer. Contar a sua história. Olha como isso vai te trazer autoridade. Marina, não passei pela situação que eu falo no meu Instagram. Conta a sua história com a psicologia. Eu tenho certeza que você não chegou aqui à toa. Você tem uma história para estar aqui, né? Você não foi lá na lista da faculdade e falou, vou fazer psicologia. Se também foi, conta a história. Conta a história. Tá, você escolheu lá na lista o que você ia fazer, mas por que você decidiu ficar? A sua jornada, o que te fez chegar até aqui. Essa aqui é polêmica, tá? Resultados dos seus pacientes com autorização. Então, o CRP nos permite postar resultados de pacientes. E a Nayane tem um post aqui assim, eu vou mostrar pra vocês. De resultados de pacientes, tá? Ou seja, feedbacks que os pacientes deram pra você. Uma coisa é você falar que você é boa, outra coisa é você trazer o depoimento, tá? Então, resultados dos seus pacientes, histórias da sua vida que tenham a ver com o seu nicho. Então, situações que você passou, todo mundo já passou por uma situação de ansiedade, todo mundo já teve um relacionamento, todo mundo, a maioria das pessoas já teve um relacionamento ruim, a maioria das pessoas já teve problema com autoestima, ou conhece alguém que passou por um problema assim. Então, histórias da sua vida que tenham a ver com o seu nicho, tá? Você vai fazer esse conteúdo tanto no feed quanto nos stories. E o principal conteúdo que você precisa de fazer são as histórias envolventes, tá? História envolvente é o conteúdo que eu chamo de conteúdo mágico. É o conteúdo que mais gerou vendas em 2022, que mais trouxe pacientes para as minhas psicólogas, para os meus psicólogos, né, para os meus alunos, que mais gerou vendas aqui para mim. Histórias envolventes, narrativas envolventes. No final da aula eu vou ensinar vocês a fazerem narrativas. Na verdade eu vou até falar como é que faz as narrativas envolventes. Como? Não, é no final mesmo. No final, daqui a pouco eu vou falar para vocês como criar essas histórias envolventes, essas narrativas envolventes. Mas eu quero mostrar um post de uma aluna aqui que criou uma narrativa envolvente. Deixa eu pegar aqui, um minutinho. Já sei qual que eu vou mostrar. Peraí. Ó. A Mari é uma aluna minha, inclusive é a aluna que eu falei pra vocês, que entrou na mentoria e com 2 semanas conseguiu um novo paciente. Ela fez um post, o nicho dela, né, ela fala de pessoas tímidas e introvertidas. Tímidas não, introvertidas, e é a história de vida dela. E aí ela fez uma história envolvente, contando, né, mostrando, né, falando um pouquinho sobre a história dela. Então, ó, olha só. Deixa eu dar um zoom aqui. Foi assim que eu consegui parar de me desculpar toda vez que eu falava com alguém, mesmo sentindo que estava incomodando. Ela vai contar essa história. Então ela pôs um título aqui de algo que acontece com muitas pessoas e ela vai contar a história, ó, por muito tempo. Então o que ela tá fazendo primeiro? Ela tá contando como era antes dela aprender a lidar com isso aqui, ó. Por muito tempo eu chegava em uma conversa ou pessoa assim, desculpa estar incomodando, mas é que... E falava o que eu queria, né? Então as pessoas já vão se identificando aqui em como ela era. Então você conta com detalhes como que era antes.
Aí ela continua, ó. Eu nunca percebi o quanto isso impactava na forma como eu mesma me via. Eu estava me desculpando apenas por falar. E isso fazia com que cada vez menos eu falasse com novas pessoas. Eu sempre sentia que estava incomodando. Ela contou até aqui o que estava acontecendo. Aí aqui ela começa a contar o que ela fez para resolver o problema. Quando eu entrei na terapia, eu passei a entender que eu tinha medo de incomodar as pessoas porque eu achava que elas não iriam me aceitar como eu era. Só que eu também não me aceitava. Então, quando eu superei o medo de falar, a sensação ruim continuou. Eu não dava valor ao que eu era e achava que ninguém iria dar, mas isso mudou quando eu decidi levar a terapia a sério e investir de verdade em mim mesma. Ela tá contando aqui que a terapia solucionou o problema dela. Então, eu comecei a praticar alguns exercícios. Ela conta aqui o que ela fez para resolver o problema, ó. Que me ajudassem a ter mais paciência comigo mesma, a entender o que me dava prazer, o que eu esperava do mundo e das pessoas, e que eu não devia aceitar qualquer pessoa na minha vida apenas por insegurança. Ó, e aqui ela faz uma chamada para um próximo passo. E se você gostaria de receber alguns desses exercícios, compartilhe esse post nos seus stories e me marca que eu vou te enviar eles de presente. Ela dá os exercícios de presente e no final ela faz uma chamada para psicoterapia nesse PDF com os exercícios. Esse post aqui não trouxe tantas pessoas querendo o PDF, mas ela teve 7 procuras por psicoterapia, 5 ou 7 procuras por psicoterapia só com esse post e um novo fechamento. E ela ganhou 70 novos seguidores, se eu não me engano. Então isso é uma história envolvente. É você contar uma história sua ou uma história de um paciente. Igual eu tenho uma aluna também, não vou mostrar o post não. Mas eu tenho uma aluna que fez um post assim, que a paciente estava muito emocionada. Sabe qual foi a vitória da paciente que ela contou no post? Que a paciente sorriu. Que depois ela conversar com a paciente sorriu. E ela conseguiu novos pacientes através desse post. Tá fazendo sentido, pessoal? Deixa eu ligar os comentários aqui. Essa é a história envolvente, tá? É assim que você cria histórias envolventes, ok? Certo? Fez sentido? Aí tá. Aí você fez o conteúdo que conecta, né? O conteúdo que gera conexão. Sim, sim. Gente, a Thalita na minha live, não tem, como diz ela, não tem nem roupa pra esse evento. Eu não tenho nem roupa pra receber ela aqui. Sim? Que bom. Ó, conteúdo, aí tá. Então, conteúdo para público inconsciente, para público semiconsciente, que é o conteúdo que conecta, e agora o conteúdo para o público consciente, que é o conteúdo de oferta. Ofertar o seu trabalho. Como que você vai fazer isso? Você vai postar como que funciona o seu trabalho. Você vai fazer posts quebrando objeções. Então, por exemplo, não vou na psicoterapia, né? Objeção é tudo aquilo que impede o seu público de fazer psicoterapia com você, tá? Então, por exemplo, não faço porque já tomo remédio mesmo, então acho que não preciso de terapia, já consigo lidar com o remédio. Você faz um post quebrando essa objeção. Olha só, o medicamento, ele te tira daquela angústia profunda. Mas o que vai fazer com que você não sinta essa angústia profunda e não dependa do medicamento é a psicoterapia. Entende? Posts quebrando a objeção. Depressão é falta de Deus. Explicar, o Padre Fábio de Mello teve depressão. Né, o outro lá, o Padre Marcelo Rossi teve depressão. Se essas pessoas têm falta de Deus, então não sei quem tem Deus, né? Fazer posts quebrando essas objeções e chamando para psicoterapia, nesse mesmo modelo de post que eu mostrei aqui das minhas alunas. Pode ser em formato, os dois principais formatos, Reels e Carrossel. Nos stories, o que você pode fazer? Você pode fazer stories mostrando os horários que você tem disponível. Então, assim, horários, inclusive essa é a tarefa da aula de hoje, tá? Horários disponíveis nessa semana. Põe poucos horários, né? Põe assim, 3 vezes na semana, uns 2 horários em cada dia. Então, quarta, quinta e sexta. Quarta às 2 e às 6, quinta às 7 e às 10, sexta às 2 e às 3, sabe? Faz esse post. Quando eu passei esse post para as minhas alunas fazerem, né? Para os meus alunos fazerem, sabe o que aconteceu?
Passou algumas horinhas, dei o desafio, falei, gente, faz isso aqui, ó, faz esse post assim, dei um modelo, tudo. Fizeram, umas 2 horas depois elas começaram a ter procura pelos atendimentos. Meu marido é professor de natação e ele dá aula particular. Ele fez esse story aqui e ele também conseguiu um aluno novo. Então é simplesmente a oferta direta, mostrar os horários que você tem disponível. O que mais? Postar depoimentos. Então, você postar de fato ali, ó, o feedback de paciente com autorização. Se você não se sentir confortável para postar, não precisa. Tem outras formas de fazer. Nos stories. Ó, esses posts sobre horário eu não acho interessante. Dá uma sensação de desespero. Pode ser só se houver uma estratégia antes. Sim, eu acho interessante você colocar uma aula antes e o story de horários disponíveis. Porém, eu prefiro que vocês trabalhem do que vocês deixem de fazer por causa do que os outros vão pensar. Muito pelo contrário. As meninas que fazem, elas têm agendamento por conta desse post. E gente, eu tenho um negócio, que esse negócio de parecer que é desespero. Sabe por quê? Você está ofertando seu trabalho. A pessoa precisa, você está falando que você tem disponibilidade. Mas é interessante você trazer uma aula nos stories antes e depois colocar os horários, se você se sente mais confortável assim. Certo? Sim, ó, acho bem interessante porque torna mais real, concreto. O seguidor olha e pensa, poxa, na sexta-tarde eu posso. Isso que aconteceu com meu marido, ele pôs, e o horário que ele pôs era o único horário que a menina podia. É o único horário que a menina podia e ele fechou um novo aluno. A oferta é só para o público consciente? Na verdade, você vai postar e todo mundo vai ver, né? Mas normalmente é o público que está mais consciente que vai fechar, tá? Que já te segue ali, mas pode acontecer de alguém que acabou de começar a te seguir, ver o post e agendar, tá bom? Horários disponíveis, depoimentos. Outra coisa importantíssima que eu vejo poucos psicólogos fazendo, documentar a jornada. O que é documentar a sua jornada? Você mostrar os bastidores do seu trabalho, mostrar o seu consultório, mostrar quando você estiver indo atender e explicar como que funcionam os seus atendimentos. Então, de fato, explicar como que funciona, mostrar seu local de atendimento. Outra coisa, postar, gente, insight de atendimento. Atender um paciente que teve um insight maravilhoso, posta o insight que o paciente teve. Posta o insight que o paciente teve. Mostra lá, nossa, gente, eu acabei de atender um paciente agora e ele ele tava assim, ele chegou à conclusão, pede autorização do paciente antes, e ele chegou à conclusão de que ele dá conta de fazer as coisas dele sozinho. E ele conseguiu pensar, ele chegou na sessão super angustiado e saiu com esse pensamento. E aí você contextualiza, faz a psicoeducação sobre aquilo ali, certo? A frase da aula de hoje, falando aí sobre essa questão de oferta e tudo mais, a frase da aula de hoje é a seguinte: agenda aberta funciona assim. Funciona e eu tenho provas. As minhas alunas fazem o post da agenda aberta, fazem o post dos horários disponíveis e fecham. Só que só dá certo se todos os outros conteúdos estiverem alinhados, ok? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ok? Certo? É isso aí, gente. Tudo que vocês colocou aqui eu concordo. Ó. Então, esses são os tipos de conteúdo que vocês precisam de fazer. Pra quem tá chegando agora, tira print, posta nos seus stories e me marca, que eu vou te passar quais são as tarefas da aula de hoje e vou te dar também um PDF com todos os tipos de conteúdo que você precisa de fazer e com exemplos das alunas, exemplos das minhas alunas para vocês copiarem e colarem. O CFP autoriza postar depoimento? Sim, com autorização por escrito do paciente. Pode ser, ele não explica por escrito que jeito que tem que ser. Então, a gente entende que pode ser de qualquer forma. Então, pede no WhatsApp, pede para a pessoa, faz uma autorização. Você precisa ter autorização desse paciente, ok? Certo, gente? Antes da gente falar aqui do post que vai te ajudar a captar de 2 a 4 pacientes, deixa eu falar uma coisinha para vocês rapidinho aqui. Como vocês sabem,
No final desse curso, eu vou abrir a mentoria Consultório Sim. A mentoria Consultório Sim é a minha mentoria, é o meu acompanhamento completo para psicólogos que desejam viver de psicologia clínica. Aí, fazendo um parêntese aqui, o que eu tô fazendo agora? Entreguei conteúdo, gerei conexão e agora eu tô fazendo oferta. Isso é criar conteúdo estratégico, certo? Fecha parênteses. Vamos voltar aqui. Lá na mentoria, gente, a minha mentoria ela é voltada para psicólogos que querem aprender a criar produtos digitais e captar pacientes, tá? Lá na mentoria, para quem quiser entrar, que lógico não é obrigatório, vocês vão ter 1 hora, tem a mentoria e tem um curso de produção de conteúdo dentro da mentoria. Então não é só um módulo de produção de conteúdo, é um curso que vocês levam extra. É um curso que eu vendo separado, mas vocês vão levar extra. Vendia, porque agora é só para os alunos da mentoria mesmo. Esse curso tem uma aula de 1 hora só de stories, uma aula de 1 hora só de feed, uma aula de 1 hora só ensinando a fazer live, atrair gente para sua live, e uma aula de 1 hora só ensinando você a fechar atendimentos no 1 a 1 via direct ou via WhatsApp, tá? Então, quem entra na mentoria ganha um curso de produção de conteúdo junto, tá? Então, quem entrar na mentoria vai receber isso, tá? E isso, gente, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês é só uma pontinha do que existe dentro da mentoria Consultório Sim, tá? Lá dentro você vai ter aulas imersivas sobre a produção de conteúdo, vai ter esse curso de produção de conteúdo e vai receber o calendário anual de posts que eu vendo separado aqui. Quem já tá pensando em entrar na mentoria, não compra, porque na mentoria você recebe esse calendário de graça, você recebe o calendário anual de posts, tá? A mentoria ela é meu serviço mais premium e o que eu costumo falar, né? Que é o diferencial da minha mentoria. E que eu vejo muitas pessoas no marketing não fazendo isso. O problema dos cursos de marketing é que as pessoas não dão acompanhamento. Elas falam que você precisa de criar conteúdo e deixam você criar o conteúdo errado. Aí você faz conteúdo errado, não define a persona direito, não define o nicho direito, tá fazendo tudo errado, não tem resultado, né? Na mentoria você tem acesso a mim 24 horas. A gente tem um Instagram fechado, onde você tem suporte. Eu respondo lá entre 2 ou 3 vezes por dia. Pra não falar que eu respondo todo dia, essa semana eu pedi um prazinho a mais pra eles. Mas por conta do curso gratuito. Mas eu respondo lá todos os dias, todos os alunos. Eles me enviam as tarefas deles, eu corrijo, eles tiram dúvida comigo. E inclusive... a gente tem alguns encontros de orientação. O que é um encontro de orientação? É um momento que você tem individual comigo para tirar suas dúvidas, tá? É o meu serviço mais premium e eu fiz a mentoria sim, porque quando eu comecei eu não tinha ninguém para corrigir as minhas tarefas e por muito tempo eu fiz as coisas erradas. Fiz post errado, fiz conteúdo errado. Meu nicho era ansiedade. E aí depois de 2 anos na internet, eu descobri que a ansiedade não era nicho. Eu demorei, gente, 1 ano para captar minha primeira paciente a R$100, porque a minha persona estava errada. Então é por isso que eu entrego esse acompanhamento próximo, tá? Por ser um acompanhamento próximo, são poucas vagas. Tem aula gravada com todo o conteúdo e quinzenalmente nós temos aula ao vivo e você tem a mentoria diária ali no suporte 24 horas, certo? E as sessões de orientação. Eu te garanto que esse é o acompanhamento mais próximo que você vai encontrar. Certo, pessoal? Na quinta-feira, vou abrir as vagas da mentoria. O valor da minha mentoria é R$1.500, R$1.497. Porém, nós estamos no mês da Black Friday. E aí, eu decidi fazer um negócio que eu nunca fiz aqui antes. Nunca fiz aqui antes. Nunca fiz aqui antes. Então, eu acho muito bom que vocês estejam com o Pix, o cartão e o coração preparados pra saber. Amanhã ou sexta-feira eu conto pra vocês o que vai... Acho que amanhã eu já conto pra vocês o que eu vou fazer de diferente. Vai rolar a maior Black Friday desse Instagram aqui desse perfil aqui nesse Instagram. Nunca fiz o que eu vou fazer e não vai acontecer de novo, nunca mais. Nunca mais. Ok? Então vocês fiquem espertos aí. Você parcela? Sim, em até 12 vezes.
E aí você pode parcelar em 2 cartões, você pode dar uma entrada e dividir o resto, enfim, da forma que for melhor para você. Ok? Agora vamos lá, gente. Vamos lá pro tópico principal aqui pra gente já ir encerrando, né? Como que os meus alunos captam de 2 a 4 pacientes com um único post? Existe um tipo de conteúdo que é o conteúdo mágico, que faz exatamente isso, que faz com que as pessoas captem de 2 a 4 pacientes com um único post. Então eu falei pra vocês que a pessoa precisa de chegar, já respondo as dúvidas da mentoria, tá, gente? A pessoa precisa de chegar, ter interesse, gerar conexão para depois comprar, né? Para depois agendar com você. Tem um tipo de conteúdo onde você consegue fazer tudo isso, tá? De uma vez. Então, assim, de uma vez você atrai, gera conexão e gera vendas. Esse conteúdo, o nome dele é história envolvente. Na verdade, eu até mostrei aqui pra vocês um exemplo, né? O exemplo da Mariana, de história envolvente. Mas vou falar aqui um pouquinho mais detalhado sobre as histórias envolventes. Peguem essa estratégia aqui e apliquem, porque vocês vão conseguir vender psicoterapia no automático. Primeira coisa, primeiro ponto, vamos lá. A história envolvente, ela atrai, gera conexão e vende. A primeira coisa que você vai fazer para criar a sua história envolvente, para criar esse post, deixa eu beber uma água aqui. Primeiríssima coisa que você vai fazer é listar histórias de vitórias suas ou de pacientes. Me contem aqui. Vocês têm uma história de um paciente que você ajudou? A história de um feedback de algum paciente que vocês ajudaram? Tem algum paciente que você conseguiu ajudar? Ou então, você já passou pela situação que você quer trabalhar hoje, conseguiu lidar com ela? Você precisa de ter uma história de vitória sua ou de paciente. Marina, eu não tenho história minha, não tenho história de paciente, acabei de formar, acabei de começar. O que você vai fazer? Você pode fazer uma história típica da persona, então você inventa um bonequinho, mas você não vai falar que é uma paciente sua, você vai de fato inventar, eu vou mostrar um exemplo pra vocês daqui a pouco, de história típica. Ou você pode contar a história de outra pessoa, da sua mãe, da sua amiga, enfim, de quem for. Histórias conectam, gente. Por que a gente gosta de Harry Potter? Porque conecta, né? Aí vai ter o chato que vai falar que não gosta de Harry Potter aqui. Mas, enfim, histórias conectam, tá? Histórias conectam. Então, eu quero que vocês comecem a criar o hábito de anotar insights de sessões e coisas que acontecem com você e com o seu público, né? Com seus pacientes, com a sua família, que tem a ver com o seu nicho. Você foi na fila do banco e tinha alguém lá falando de um problema que tem a ver com o seu nicho, anota. Tudo isso pode se tornar ideia de post, tá? Tudo isso pode se tornar ideia de post, ideia de história envolvente. Você vai pegar uma história, então. Define qual vai ser a história que você vai criar esse post. Como que você vai fazer esse post? Em formato carrossel, ok? Como que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai pôr um título atrativo. Então, o título do que aconteceu, de fato. Então, uma história de como que eu consegui parar de roer unha. Eu consegui parar de roer unha usando essa estratégia. Minha ansiedade era tanta que eu roía unha o dia inteiro. Consegui parar com essa estratégia. Sabe? Alguma coisa nesse sentido. Título atrativo. Marina, não sei criar título atrativo. Vocês vão entrar... Tá travando, gente? Como que tá aí? Me confirmem se tá travando ou não. Qualquer coisa eu troco de internet aqui. Bom, se estiver travando, vocês me avisem. Não? Beleza. Não? Ok. Como que você vai fazer? Gente, vou tirar os comentários aqui rapidinho, tá? Aí. Como que você vai fazer? Você vai fazer esse post em formato carrossel. Marina não tem ideia de título atrativo. Entra no YouTube e começa a ver os títulos que eles colocam nos vídeos. Põe seu nicho lá na pesquisa e vê os títulos que aparecem, que isso vai te ajudar. Tem um site que chama Answer the Public.
Daqui a pouco eu coloco aqui. Deixa eu colocar agora, vai. Answer the public. Fui escrever o nome aqui. Voltou? Voltou, gente? Pra mim aqui deu uma travada também. Mas já voltou. Tá, beleza. Esse site aí, você põe o seu nicho lá, que ele dá várias ideias de título, ok? Me contem aí se voltou. O comentário tem delay, então na hora que voltou, que vocês estão falando que travou. Beleza, tá. Então, ó, esse site aqui, Answer the Public, tem ideias de títulos para vocês utilizarem. Entrem no YouTube também, vejam títulos, entrem em perfis de pessoas que falam sobre o seu nicho, para você ver os títulos que eles colocam e tudo isso vai te ajudar, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai pôr um título atrativo. Aí você vai começar a contar a história. Qual que é o primeiro passo? Você vai contar como que era antes de você resolver esse problema. Então, nossa, a minha paciente fulano, vai pôr o nome da paciente, pelo amor de Deus, mas a minha paciente tinha muitas crises de ansiedade, não conseguia dormir à noite, precisava de fazer terapia 2 vezes por semana, porque ela não conseguia lidar com as crises sozinha, ela achava que ela ia morrer e ela se sentia culpada porque ela tinha um filho pequeno. Você vai contar como que era antes, com mais detalhes possível. Lembrando que se for história de paciente, você precisa ter autorização por escrito, tá? Com o maior número de detalhes possível. Por quê? Para que as pessoas se identifiquem, ok? Você vai contar os detalhes. Depois que contou os detalhes, o que você vai fazer? Você vai contar qual foi a virada de chave. O que essa paciente fez ou o que eu fiz para lidar com esse problema. Então, o paciente chegou para mim assim, nós fizemos tantas sessões e na psicoterapia eu ensinei para ela inúmeras estratégias para que ela lidasse com a ansiedade. Ela aprendeu que a culpa daquelas crises que ela não precisava de se sentir culpada por ter crise de ansiedade, ter um bebê pequeno, que ela dava conta de fazer as coisas e ela aprendeu estratégias para, apesar de ter se tornado mãe, conseguir ter uma vida normal, conseguir trabalhar, conseguir cuidar da casa e conseguir lidar com aquelas crises de ansiedade sem tanta culpa, sem tanto medo. Contei qual foi a virada de chave. Depois disso, você vai contar qual foi o resultado, o que a pessoa alcançou. Então, depois que essa paciente, fez psicoterapia, depois que ela aprendeu a lidar com essas crises, gente, tô chutando, tá? Por isso tá saindo a porcaria, mas tô só dando uma ideia pra vocês. Depois que essa paciente aprendeu a lidar com as crises de ansiedade dela, ela voltou a trabalhar. Ela conseguiu ter conversas assertivas com o marido para ele ajudar ela em casa com o trabalho. E aos poucos ela foi desmamando da psicoterapia. Aos poucos ela foi indo para o processo de alta dela. E hoje uma pessoa que me ligava 2 horas da manhã com crise de ansiedade sem saber como lidar, não precisa mais de fazer psicoterapia, porque se tornou a sua própria terapeuta e sabe muito bem lidar com as suas crises de ansiedade sem tanto sofrimento. Se você está passando por uma situação parecida, saiba que a psicoterapia pode te ajudar. Escreva psicoterapia, ou melhor, me chame no direct que eu vou te explicar como que a psicoterapia funciona. Ou escreva psicoterapia aqui embaixo que eu vou te explicar como que funciona. Pronto. Contou como era, qual foi a virada de chave, o resultado que a pessoa teve e fez uma chamada para psicoterapia. Outra ideia E aí tá, como que eu deixo esse post no automático, Marina? Turbina esse post.
O que vai acontecer? Você não precisa ficar postando todo dia para captar paciente. Você faz esse post, coloca lá, turbina ele, e aí o que vai acontecer? A pessoa vai chegar no seu perfil através desse post, vai ler ele, se ela se identificar, ela vai se interessar pela psicoterapia, e como ele está turbinado, as pessoas vão continuar chegando. E aí elas automaticamente vão procurar pela psicoterapia. Fez sentido, gente? Se fez sentido, eu gostaria muito de ensinar mais um tipo de post para vocês. Eu sei que a gente já tá passando o nosso horário, mas eu queria muito ensinar mais um tipo de post para vocês. Muito mesmo. Vou pegar aqui o post de uma aluna para mostrar de exemplo. Ó. Essa aluna aqui, ela fez essa estratégia aqui. Deixa eu ver se ainda tem a estratégia que tem. Ela fez essa estratégia que eu vou mostrar aqui pra vocês. E, se eu não me engano, ela conseguiu 2 pacientes com essa estratégia aqui. Essa estratégia chama Post Destaque. Eu que coloquei o nome, tá? Não foi eu que inventei a estratégia, mas eu que inventei esse nome. Como que funciona essa estratégia? Você vai fazer uma história envolvente, igual essa que eu te mostrei aqui agora, mas ao invés de você fazer no seu feed, você vai fazer nos stories. Você vai contar uma história envolvente nos stories. Contou a história envolvente? Salva os stories em um destaque com o nome que você quiser. Primeira parte é isso. Faz a sequência. No final da sequência chama para psicoterapia, salva no destaque. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um post no feed. Alguém aqui chegou no meu perfil com um post que te levava para os destaques? Com um post escrito alguma coisa e estava assim, ó, assista o destaque tal para aprender isso? Tem alguém aqui que chegou? A maioria não chegou nessa estratégia. Mas se tiver, manda um eu aqui. Aí, o que acontece? Você vai fazer um post no feed com um título muito chamativo. Então, eu vou mostrar o exemplo aqui pra vocês. Deixa eu só achar o post dela aqui. Ó. Vou virar a tela de novo, tá, gente? Olha só. Seguir em frente dói. Aqui ela conta a história, né, de seguir em frente dói. E aí, o que ela fala, ó? Independente da separação foi morte ou não, seguir em frente sempre será um obstáculo e com certeza muito doído. Quero te ajudar. Ó, você se pergunta como seguir em frente, se tudo me lembra quem eu amo. Pois é, me questionava também e acreditava que não iria conseguir, mas consegui. Então quero te ajudar a conseguir também. Confere o meu destaque seguir em frente que fiz. Está na minha bio. E veja como a psicoterapia pode te ajudar. Então, a pessoa, ela turbinou esse post, a pessoa via esse título aqui, ela fala sobre luto, então a pessoa se identificava, ela via aqui a legenda e via que para ela ver esse conteúdo aqui, ela precisava de ir no destaque, seguir em frente. Aí tá. A pessoa vai vir aqui no destaque, lembra que o destaque eu mandei vocês fazerem? Seguir em frente. Luta e dificuldade de seguir em frente. Você tem essa dificuldade? Aí ela conta, ó, no luto é como se a vida não fizesse mais sentido, o colorido ficou preto e branco. Você também já se sentiu assim? Eu sei muito bem como é essa sensação. Eu já vivi isso. E aí ela começa a contar uma história envolvente, ó. Então decidi me abrir com vocês. Como foi pra mim a dificuldade de seguir em frente depois que eu perdi pessoas que amo? Pra quem não sabe, já perdi muitas pessoas que eu amava. Perdi amigos, mãe, pai, avó, sobrinho que eu amava como se fosse meu filho. Enfim, ela tá contando, ó. Todos eram muito mais claros, cada um com a sua intensidade. Ela conta quando a mãe dela morreu, o que aconteceu. Mas eu consegui. E voltei a enxergar novamente o colorido da vida. Gratidão a todos que me ajudaram e fizeram parte dessa caminhada. Ó, você sabia que a psicoterapia pode te ajudar nesse momento? Ela já gerou a conexão, ela já chamou a atenção da pessoa. Se você está passando por isso, saiba que existe sim uma saída. Você não precisa passar por isso sozinho. Me envia um oi no direct para eu te explicar como que a psicoterapia pode te ajudar. Pronto.
Ela conseguiu, se eu não me engano, 2 pacientes e a sessão dela é R$170, se eu não me engano. 180 era na época. 170, 180 reais. É uma estratégia que vocês podem usar também. Lá na mentoria, eu ensino várias outras estratégias, tá? Essas aqui são só 2 que eu gosto muito de ensinar porque são muito eficazes. Amanhã eu vou ensinar para vocês, prestem atenção. Amanhã eu vou ensinar para vocês o mecanismo que te permite faturar bem sem precisar de lotar a sua agenda. Lembra que eu falei que eu não indico que vocês tenham uma agenda lotada? Amanhã eu vou mostrar para vocês qual é o mecanismo que te permite faturar bem sem você precisar de lotar a sua agenda, que é o grupo de desafios. Lembra que eu falei que vocês podem ter outros serviços além dos atendimentos individuais? Amanhã vocês vão aprender como montar o grupo de desafios de vocês e também como divulgar e como vender ele. Então vocês vão sair daqui amanhã sabendo estruturar e vender um serviço além da psicoterapia individual. A aula de hoje não vai ficar salva e a de amanhã também não. Então eu espero vocês aqui ao vivo. Tem presente na aula de hoje. Se você quer receber a checklist com as tarefas da aula de hoje e também o PDF com todos os tipos de post que vocês precisam de criar, com exemplos das minhas alunas para vocês copiarem e colarem, presta atenção, tira print, posta nos stories e me marca. Quem manda não sou eu. É uma automação. Se você não me marcar e só compartilhar, você não vai receber, tá? E eu não vou ficar de olho em quem compartilhou e não me marcou. Ok? Então eu preciso que vocês marquem para que vocês recebam. Ok? É isso, gente. Dúvidas? Quem tem dúvidas? Horário nessa aula não é problema. Fica aqui até as 2 da manhã, gracinha. Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Tinha me perguntado, alguém aí tinha perguntado quantos encontros são da mentoria, né? É o seguinte, são 3 meses de acompanhamento, mas presta atenção, são 3 meses de acompanhamento, porém assim, é uns 3 meses, eu falo que é 3 meses, só que é o seguinte... Acabou o seu acompanhamento, você pode participar da próxima turma. Então, assim, você tem aulas quinzenalmente durante 3 meses, é o seu acompanhamento. Então, a gente começa do zero, de 3 em 3 meses. Então, você vai entrar, você vai começar do zero comigo, de 15 em 15 dias, aulas quinzenais durante 3 meses. São 6 aulas ao vivo. 6 aulas ao vivo, 2 dessas aulas são sessões de orientação. São sessões de orientação para que você consiga falar comigo individualmente, né? Então, são 6 encontros, são 3 meses, e você tem acesso à plataforma durante 2 anos. Dentro desses 2 anos, você pode participar até 3 vezes do acompanhamento novamente, tá? Então, você tem bastante tempo aí de acompanhamento, certo? Acho que era essa a dúvida, né? Mais dúvida, gente? O site Answer the Public tá fixado aqui, ó. Answer the Public. Certo? Gente, espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Vou postar uma foto agora lá no meu feed e eu quero que vocês vão lá comentar qual que foi o maior insight da aula de hoje. Pode ser? Vou postar lá e espero vocês lá. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que estejam gostando do curso. Qualquer dúvida, podem me chamar no direct, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!